Olá, queridos alunos do Centro Educacional Crescendo com Jesus, meus queridos do 7º ano. Vamos iniciar agora a nossa 6ª aula de revisão dos assuntos, do ano passado. E a gente continuou nesse contexto de Idade Média, de feudalismo. A gente começou na aula passada falando sobre o movimento das cruzadas, Eu parei falando sobre as várias cruzadas que existiram, algumas extras oficiais, Que eu parei falando justamente das cruzadas dos mendigos, que era composta por aquela camada de marginalizados, de mendigos que estavam nos centros urbanos, que foram para algumas áreas urbanas e não tinham emprego, não tinham ocupação, e foi feito, mas foi meio que foi extraoficial. A cruzada oficial, como primeira cruzada oficial, a gente tem aí a chamada Cruzada dos Nobres, que foi em torno de 1096 a 1099. Foi a única cruzada que teve um sucesso e conseguiu reconquistar de imediato Jerusalém por um tempo, Porque depois a gente vai ver que como é uma série de expedições de militares, religiosas de caráter militar, nós vamos ver que Jerusalém vai ser tomada de novo pelos turcos, vai ser uma série de eventos que uma hora está posse dos cristãos católicos, outra hora estão de posse dos muçulmanos. Então, nessa primeira cruzada, nesse primeiro momento, que surge o que a gente chama das ordens dos templários. Nesse período vai surgir não só os templários, mas também como outras ordens religiosas. Se der tempo, a gente faz mais um vídeo falando um pouquinho mais sobre os templários, que é uma curiosidade que os alunos, em geral, eles têm até hoje, desse mundo misterioso dos templários. A segunda cruzada oficial, ela ocorre de 1147 a 1149, dura em torno de 2 anos. E ela é marcada pela reorganização dos turcos, eles conseguem se estruturar e pegar de volta e ocupar o território, tendo assim os europeus o seu fracasso, ou seja, aquela galera que estava ali, que havia conquistado o território nas Cruzadas Nobres, perde esse território. Nós temos aqui algumas ordens militares, entre elas os templários que eu falei para vocês agora há pouco, dos hospitalários, dos teutônicos e outras ordens que vão surgir nesse período, que são justamente cavaleiros que vão estar ali a serviço, teoricamente, de defender os interesses da Igreja Católica, a serviço de Deus, Vão surgir no período da primeira cruzada e vão perpetuar, eles vão só crescer e se fortalecer. Depois da segunda cruzada, que foi aquela em que os turcos eles conseguiram de novo se fixar em Jerusalém, a gente tem o que a gente chama de terceira cruzada, que vai acontecer em torno de 1189 a 1192. Percebam que ela vai ser uma cruzada já um pouco mais longa. Ela também é conhecida como Cruzada dos Reis. Por que Cruzada dos Reis? Porque quem liderou essa cruzada foram 3 grandes importantes reis. O rei Ricardo Coração de Leão, que era da Inglaterra, o Felipe Augusto, que era da França, e o Frederico I, que era do Sacro Império Romano-Germânico, que eles vão liderar esse movimento, O Ricardo Coração de Leão, ele não obtém sucesso. O que ele consegue fazer no máximo é um acordo com o sultão Saladino, que após vencê-lo, permite a peregrinação dos cristãos em Jerusalém. Essa terceira cruzada, eles meio que entram em acordo.
e é uma cruzada retratada, essa terceira, é uma das mais comentadas, e inclusive ela é retratada no filme Cruzadas. Esse filme aqui, ele tem uma indicação para 14 anos, não seria o indicado para turma de para a idade de vocês. Porém, você pode assistir com auxílio dos seus pais, com auxílio de um adulto, porque tem cenas que são cenas impróprias. Então, inclusive na nossa aula, a gente está acompanhando a escola, eu estou passando esse filme e as cenas impróprias, ela não é passada em sala de aula, mas é um filme que ele é muito fiel em relação a essa terceira cruzada e ao contexto, porque o personagem principal, que é esse aqui, a motivação, ele é um ferreiro, né? Ele é um ferreiro e ele vai seguir a cruzada porque o filho dele inicialmente morre e a mulher não consegue aguentar a dor e o que ela acontece? Ela se mata. Então, nós estamos num período onde existe uma ideologia de que aquela alma que havia se matado, ela já estava condenada a ir para o inferno. Tanto que no filme mostra justamente as pessoas na hora de enterrar, ela não era enterrada, inclusive, no cemitério, para que ela não contaminasse as demais almas, então ela era enterrada fora. E quando ela vai ser enterrada, como ela é uma suicida, a mulher dele, mandam decapitar a cabeça dela, né, nesse ritual. E aí ele acaba sendo chamado por um outro nobre, que inclusive é pai dele, e descobre no filme, para ir para as cruzadas buscando a remissão dos pecados dele. Ele inicialmente não aceita, só que ele entra em conflito e no momento de desespero ele acaba matando uma pessoa, um padre. Então imagina, se matar já é pecado, imagina nesse contexto de Idade Média matar um padre que é considerado um homem santo. Ele já imaginou que estava fadado a ir para o inferno junto com a esposa dele. E aí ele chega e pergunta para esse nobre: se eu for para Jerusalém, eu posso me salvar minha alma e a alma da minha esposa? Se eu lutar junto com vocês, eu vou ter a salvação? Aí o cara responde para ele que provavelmente, que diz isso eles iam descobrir junto. Então existia toda essa ideia de que se essas pessoas que carregavam pecados, que estavam fadadas a ir para o inferno, que se elas se juntassem aos cruzados, elas teriam seus pecados absolvidos. E ele começa a seguir a caravana. E tanto que ele já vai ter na sua roupa, olha, a característica aí da cruz malta, e mostrando que ele é um cruzado. Então é muito interessante esse filme no sentido dele mostrar as questões ideológicas da Igreja Católica, a persuasão que ela tinha, a influência que ela tinha, e mostra muito bem como foi essa terceira cruzada. Então, no meu entendimento, é um dos filmes muito bom para se tratar desse tema aí. Mas lembrando que é um filme que tem a indicação para 14 anos, então o ideal é que você assista em sua casa com auxílio de um adulto, tá? Se você não é indicação, para que esse adulto possa passar ou alterar e de adiante as imagens impróprias. É um filme que, como mostra as batalhas, ele também tem muita cena de sangue jorrando, porque eles estavam ali batalhando. Mostravam como era de fato essas guerras, né, desse período. Continuando, nós temos aí a quarta cruzada, chamada Cruzada Comercial. Ela foi de 1202 a 1204. Ela é marcada pelo saque dos cristãos europeus a Constantinopla, né? Fundando o Reino Latino de Constantinopla, que depois vai ser retomado pelos turcos em 1261.
Vai passar um aviãozinho aqui enjoado. Não sei se vai pegar muito som. Enfim, deixa passar aqui, passou. Então, essa cruzada comercial, ela tem esse caráter justamente de dominar essa região de Constantinopla, que era um grande polo, era um grande centro comercial, né? Era um entreposto comercial. E a gente tem aí uma outra cruzada que é extraoficial, chamada Cruzadas das Crianças, que ela vai ser de 1212. Gente, acreditem, nesse contexto eles já não sabiam mais o que fazer, acreditava-se que somente as almas puras das crianças poderiam libertar Jerusalém das mãos daqueles infiéis, que Deus seria misericordioso e que daria a vitória para essas crianças, que para conquistar um território abençoado por Deus, somente as almas puras de uma criança. Conclusão, galera, essas crianças foram, ela não vai nem chegar a se iniciar, não vai nem se efetivar, porque muitas crianças acabaram sendo vendidas como escravas, muitas crianças morreram em náufragos, muitas crianças foram decapitadas no caminho. Não esqueçam que esse caminho era um caminho muito perigoso para adultos, imagina vocês para crianças, e para crianças que nem sequer sabiam, dominavam a arte militar. Beleza? Ficamos por aqui. Na próxima aula a gente continua com as demais cruzadas e com as consequências desse momento para o que a gente chama de crise da Idade Média, para a crise do sistema feudal. Beijos, até a próxima aula. Fiquem com Deus.